Vamos falar agora sobre um aspecto bastante interessante que confunde muitos usuários, que é acessibilidade ao arquivo. Não estou falando de acessibilidade e mobilidade, estou falando de acessibilidade ao arquivo. Significa ter todas as permissões necessárias para você poder acessar um banco de dados. Para entendermos isso de maneira direita, vamos aqui no meu Windows. Eu tenho aqui registrados os dois servidores. O servidor do lado esquerdo é o Ubuntu Server, tá? E aqui no lado direito o Red Hat Server. Não faz muita diferença porque os comandos vão ser sempre de banco de dados. De certa forma eu poderia até eliminar uma das máquinas virtuais, mas vamos usar aqui o Dev Server, ok? Então eu vou criar aqui um banco de dados dentro dele. Create New Database. Vamos chamar de Dev Server apenas para ficar bem descritivo. Dev Server e o nome do banco de dados aqui eu vou colocar sem path nenhum, ok? Só vou colocar o nome do banco de dados e vou dizer que eu vou usar o usuário sysdba, senha, master key, ok? Vou usar o ISO costumeiro, no latim 1, e vamos dar um create. Ao criar aqui, eu posso ter errado a senha. Vamos de novo. Master key. Ó, aqui ele está com conflito. Então vamos dar uma olhadinha se meu IP é 109 aqui. IP ADDR. E vamos dar uma olhadinha. É 109 mesmo. E vamos dar uma olhadinha se meu serviço. Na aula passada talvez eu tenha deixado ele parado. Então vamos dar uma olhadinha se o Firebird está rodando. Não está rodando, tá vendo? É importante a gente saber se isso a gente sabe usar o System Control. Start, iniciei, pronto. Agora vamos criar o banco de dados. Criou. Onde ele criou? Bom, você vai perder muito tempo procurando esse arquivo e talvez você não encontre. Ele está aqui ó, no /tmp. Tá vendo? Aqui no diretório tmp, você /tmp ls. Ó. Você está com o arquivo aqui, tá vendo? Aqui está ele. O que há de especial nesse arquivo? O que há de especial nesse arquivo é o seguinte. Você vai notar que ele está criado aqui, mas olha só. Vamos dar um destaquezinho nele. Ele está criado aqui, mas perceba, quem é o owner do arquivo? Quem é o dono desse arquivo? É um usuário chamado Firebird. Um usuário Firebird e um grupo que tem acesso a ele também chama-se Firebird. Muito bem. E olha as permissões. A permissão aqui diz que apenas o owner pode acessar esse arquivo para leitura e escrita. Depois o grupo na leitura e escrita. Demais usuários, zero permissão. Ninguém acessa esse arquivo. E de fato, ninguém acessa esse arquivo. Se eu tentasse aqui logar como usuário Gladys e tentasse olhar esse arquivo, eu não conseguiria vê-lo. Ou apagá-lo, ou remover, nada. Então isso chama-se enjaulamento. É quando o serviço de banco de dados, olha só, eu esqueci de listar aqui para vocês, mas existe um serviço aqui, que se chama-se Firebird. É ele que está fazendo a criação do arquivo. Tá? Olha só aqui, ó. Tá difícil de eu precisar com o mouse, mas vamos aqui, ó. Existe um serviço aqui, chamado Firebird, um daemon, ele tem um PID aqui e olha, ele usa o usuário chamado Firebird. Então se você olhar aqui no chat etc passwd, dá um grep aqui Firebird, a minha máquina Windows, como ela é uma versão demonstrativa, ela dá shutdown de tempo em tempo, tá? Então vou dar uma olhadinha aqui, Firebird, você vai ver que existe realmente um usuário chamado Firebird. Aí existe não somente um usuário, mas existe um grupo chamado Firebird. E o serviço Firebird, quando está instalado, os seus daemons, os seus daemons, melhor dizendo, eles estão lá rodando sobre este usuário aqui. Isso significa o quê? Significa segurança. Se alguém, por exemplo, se aproveitar e conseguir hackear o daemon do Firebird e tentar escalar serviços, permissões, ele só terá acesso àquilo que o usuário Firebird tem acesso. Então não é pouca coisa, afinal de contas é o nosso banco de dados. Mas ele não conseguiria ver o restante da máquina. Então isso é chamado também de enjaulamento de serviço. Serviços como Apache,
né, alguns outros tipos de banco de dados, como PostgreSQL, né, eles são dessa forma, tá bom? Eles são criados para serem enjaulados. A gente perdeu esse tipo de costume no Windows. O Windows, né, perdeu esse tipo de costume também. Tá? Só um instantinho aqui, deixa eu carregar a máquina virtual do Windows. Como eu ia dizendo, né, nós perdemos isso. O Windows a primeira versão do Windows, se não me engano, foi a versão 4, Windows NT, né? Então, a versão, assim, todos os serviços que normalmente eram criados de maneira enjaulada. Com o tempo, a Microsoft viu que os usuários estavam tendo dificuldades, né? Então, o Windows Server precisava ser mais fácil. Então, o que acabou acontecendo é isso aqui, ó. Quando você instala um serviço no Windows, service.msc, né? Todos os serviços do Windows, em geral, né, de maneira geral, não estou dizendo que é sempre, tá? Eles criam como uma conta chamada Local System Account, tá vendo? Local Service ou Local System Account, né? Você vai notar aqui que meu Firebird está instalado, mas note, né, eu enjaulei ele. Eu criei um usuário, eu tenho que fazer isso na mão, né? E enjaulei o serviço, fazendo com que o serviço só rode com este usuário. Né? Assim, a dificuldade que você tem com o Linux, você também teria com o Windows ao enjaular. Né? Mas não é uma dificuldade, basta você entender que todos os arquivos que você for, que o servidor precisar acessar, o owner dele precisa ser o Firebird, tá? Não tem jeito, tá bom? Você pode tentar dificultar as coisas, mas o owner tem que ser o Firebird. Aí, se você não conhece bem o Linux direito, veja só o que você pode estar fazendo, né? Eu vou tentar acessar agora esse banco de dados aqui. Debian Server, está aqui registrado, consigo acessar direitinho. Tá bom? Tem até a tabela lá. Opa, a tabela que eu tenho que criar. Vamos criar uma tabelinha aqui. Vamos criar uma tabela alunos. Vamos colocar aqui um ID aluno, big int, tá? Vamos colocar aqui um nome, var chart 120. Vamos criar, opa, qual foi o erro aqui? Né? Ponto e vírgula, né? Ok, vamos criar comitê para gravar, ok? Já tem uma tabelinha ali. Muito bem, então tudo que eu estou fazendo está acontecendo nesse arquivo aqui, ó. Esse é o arquivo. Note, preste bastante atenção nessas permissões. Ok, agora eu vou desconectar esse arquivo. E eu acho o /tmp um diretório perigoso, como eu disse, ele vai sumir assim que reiniciar essa máquina. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu sou um cara esperto, eu vou dar um cp, vou copiar esse arquivo, né, por /home, né, /Gladstone, né, e ele vai chamar do mesmo jeito, devserver.fdb, ok? Feito isso, agora eu vou no /home, /Gladstone, né, vou dar um ls e adivinha só. As suas permissões foram adulteradas. Consegue notar a diferença? Olha só. Note aqui. Aqui em cima, as suas permissões eram de leitura e escrita para o usuário Firebird e o grupo Firebird e nada para o restante das pessoas. E apenas o dono que acessava era o Firebird. Agora você percebeu, agora aqui embaixo, que simplesmente ao copiar esse arquivo, as permissões foram adulteradas. Apenas o owner, né, que é o usuário root, tem leitura escrita. O grupo root, né, chamado assim, mas teria acesso apenas de leitura. O restante das pessoas, qualquer outra pessoa, não teria acesso a esse arquivo. Na realidade, nem veria esse arquivo. Agora, vamos fazer o seguinte. Será que eu acessaria esse arquivo na pasta Gladstone? Vamos ver aqui. Deixa eu limpar essa tela aqui para ela ficar lisinha, né? Para não atrapalhar muito a nossa visualização. Muito bem, eu vou pegar essa conexão aqui e vou tentar clonar ela. Clonar é fazer uma cópia do registro. Vou chamar ela aqui de home, apenas só para indicar que está no home, tá bom? E o caminho dela aqui agora é /home, /Gladstone, /devserver.fdb.
O resto é igual, é o mesmo servidor. Mas será que agora ele acessa? Note, ele não acessa. Você tem essa mensagem de erro, né, ao tentar acessar esse arquivo. E se você reparar um pouquinho mais embaixo, né, você vai notar... Opa, escrevi o nome errado também, né? Então não pode. Tá? Eu quero fazer as coisas direito, tem que olhar direito, né? Então meu nome está escrito errado. Que pessoa você conhece que consegue errar seu próprio nome? Pois é, eu consegui. Muito bem. Agora vamos tentar de novo. Aí está. Mas se você agora olhar bem, a mensagem de erro, opa, é o seguinte. Olha a mensagem de erro aqui, ó. Aí o erro, open, operation profile, aí ele descreve o arquivo que eu tentei. Erro tentando abrir o arquivo, permission denied. Quer dizer que não está dizendo que o serviço não está ativo. Está dizendo que permissão foi negada. Ah, então é fácil resolver isso. Como é fácil resolver isso? Não? Ah, basta então eu chegar aqui nesse arquivo, vamos abrir ele e falar assim, chall, firebird, ponto, firebird, e vamos colocar esse dev server aqui, certo? Pronto. Agora vamos chmod 660 dev server. Ponto FLV. Agora, se eu olhar as permissões dele e olhar as permissões que estão no /tmp, elas são idênticas agora, concorda? Então, eu acho que eu resolvi o problema, não resolvi? Olha só. Olha a permissão desse arquivo e a permissão desse de cima. Né? São iguais agora. O que está no home e o que está no tmp são basicamente idênticos. Concorda? Então agora eu devo acessar. Não é? Então é isso que você às vezes vê nos vídeos de YouTube. Mas note só, eu não consigo ainda. De novo, né? Minha permissão negada aqui. Tá? Eu não consigo. Tá? Então o que eu devo fazer? Por que não deu certo? Por que não deu certo? Porque você está numa pasta chamada home que tem permissões. Note essas permissões como elas são diferentes aqui. Ó. Né? Essa permissão aqui nessa pastinha Gladstone aqui, ela é bastante diferenciada. Tá? O home de um usuário tem uma característica um pouquinho diferente. Qualquer arquivo que você colocar, depositar no /home, ela tem uma permissão meio elástica, que tudo que está nesse nível mais raiz aqui do home, né, é enlaçado para os níveis de abaixo, as pastas, subpastas e arquivos. Né, de forma que quando uma pessoa tenta ultrapassar o /Gladstone aqui para tentar acessar o arquivo, não consegue. Então ele é barrado. Alguém teria que alterar essa permissão aqui dessa pasta também. Os vídeos, às vezes na internet, eles não mostram isso, mas alguém teve que hackear essa pastinha aqui para poder acessar alguma coisa no $home ou fazer o acesso embarcado. Como eu falei para você, o acesso embarcado sempre funciona, porque você faz um acesso direto ao arquivo, sem precisar do serviço estar instalado. Né? Então, às vezes, os vídeos são produzidos dessa forma e por isso não funciona. Então, qual é a maneira certa de fazer as coisas no Linux? Onde eu coloco os meus arquivos? Vamos para o próximo vídeo e a gente destaca exatamente isso.